A magia das festas juninas pelo Brasil. O mês de junho traz uma explosão de cores e sons que parece pulsar no ar das pequenas cidades do interior do Brasil. As fogueiras se acendem, balões coloridos enfeitam as ruas e a animação contagiante das quadrilhas toma conta de cada esquina. E no coração dessa festa mágica está Ana, uma apaixonada professora de artes, que vive por essa tradição que faz seu sangue ferver. Para ela, as festas juninas não são apenas uma celebração, são a essência de sua cultura, a conexão com suas raízes. Cada sabor de pamonha, cada risada compartilhada nas danças é um pedaço de sua alma. Mas enquanto a cidade fervilha de preparativos, um vento gelado arrasta uma sombra sinistra. O novo prefeito, um homem austero, chega com planos de transformar a festa em um evento comercial, enfraquecendo suas tradições. A ideia faz o coração de Ana afundar. Como assim? Retirar a alma da festa? A cada dia que passa, ela sente o peso da ameaça crescendo como as chamas da fogueira, prestes a estourar. Determinada a proteger o que ama, Ana se lança numa busca por apoio e informações. Durante a arrumação de seu antigo baú, um diário murchado pelo tempo aparece, com a caligrafia de sua avó. Páginas amareladas revelam segredos sobre uma tradição ocultada. Uma festa que, segundo a avó, foi capaz de unir a comunidade em momentos difíceis. A cada nova leitura, um mistério cresce. Sugere que existe algo mais profundo sobre a festa do que apenas dança e comida. No entanto, conforme Ana escava mais fundo, começa a receber mensagens anônimas. Cuidado com o que procura! Sussurram palavras ominosas em seu celular, enquanto ela revira as páginas do diário. Um nó se forma em sua garganta. O medo palpável a cerca. Essa busca pela verdade pode colocar sua segurança em risco. Estará ela prestes a tocar numa ferida que deveria permanecer fechada? À medida que a festa se aproxima, o cheiro da canjica e das fogueiras se mistura ao aroma do medo. A cidade envolta em festa parece ignorar a batalha que se trava nas sombras. Ana, com os olhos fixos nas chamas crepitantes, reflete sobre seus próximos passos. A música da sanfona parece ecoar o pulsar de seu coração, que bate rápido, repleto de ansiedade. E então, ao olhar para o céu, um símbolo estranho aparece, moldado pelo brilho do fogo. É como se forças maiores se manifestando. Como se os antepassados clamassem por suas vozes. Ana se pergunta se a verdade que encontrou no diário realmente pode ajudá-la ou se pioraria a situação. A festa está chegando e, com ela, a dúvida. Até onde você iria para salvar a tradição que ama? Enquanto o calor das chamas a envolve, um presságio inquietante a faz hesitar, como se o futuro estivesse em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir! O brilho das chamas dançava na escuridão, mas o coração de Ana estava em tempestade. Enquanto a música da sanfona envolvia a cidade em um abraço caloroso, ela se perguntava se a verdade do diário poderia ajudar a salvar a festa. Mas o presságio no céu a deixava inquieta. Um símbolo estranho, algo que parecia uma mensagem de outros tempos. O medo a apertava como um nó na garganta. Então, um grito cortou a atmosfera festiva. Ela se perguntava se a verdade do diário poderia ajudar a salvar a festa. Era um estrondo forte, ecoando pela praça. Ana, assustada, virou-se rapidamente, enquanto rostos de celebrantes se transformavam em expressões de pânico. Um dos balões, que pareciam flutuar em alegria, havia estourado. Mas não era isso que causava alvoroço. Um grupo de homens, a maioria com rostos desconhecidos, apareceu no meio da multidão. Armados, eles se moviam com uma certeza de quem estava no controle, enquanto o barulho de apupos e gritos misturava-se ao som da sanfona. O prefeito apareceu, pálido como um lençol. — O que está acontecendo? Berrou, sua voz atravessando a confusão. Os homens não responderam, apenas apontaram para a fogueira central, onde as labaredas começavam a se intensificar. Do meio das chamas, algo insólito foi lançado. Um velho tronco de madeira, marcado com inscrições antigas. Assustador. Ana sentiu um frio no estômago. O que era aquilo? No diário, sua avó havia mencionado um artefato que poderia unir as forças da comunidade, mas não havia nada que indicasse que um objeto como aquele era real. Os homens avançaram em direção à fogueira. Seus movimentos determinados. Ninguém sairá com isso sem resposta. Gritou um deles, sua voz rouca, como se carregasse um segredo antigo. Ainda paralisada, Ana viu o prefeito cair de joelhos, seu olhar vazio, enquanto os homens cercavam o tronco. O que mais estava escondido? Uma música. Não aquela alegre das quadrilhas, mas um lamento profundo começou a ecoar, como se o próprio lugar estivesse chorando. Era um chamado, um aviso. Em meio ao caos, um rosto familiar surgiu na multidão. Era Lucas, seu melhor amigo, mas algo estava diferente. Ele estava ao lado dos invasores, e a expressão em seu rosto era de determinação. — Lucas, o que você está fazendo? A voz de Ana saiu em um eco aflito, como se cada palavra arrastasse seu coração. Ele virou-se, os olhos carregados de algo que Ana não conseguia entender. — Desculpe, Ana. Há coisas que você não sabe. Há muito em jogo. O que isso significava? O que Lucas sabia que ela não sabia? O ar estava pesado. As chamas se elevavam, como se também estivessem buscando respostas. A festa, que sempre unira a cidade, começava a desmoronar. As tradições estavam ruindo com cada batida desesperada de seu coração. Ana olhou de volta para o tronco agora cercado, e as palavras do diário ecoaram em sua mente. Seria aquele o segredo que sua avó guardou? Ali, na praça, cercada pelo medo e pela confusão, tudo que parecia certo se tornava inimigo. O que mais estava
em jogo. Enquanto ela lutava para entender, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Cuidado com as revelações. A tradição que você ama pode ter um preço. O frio que sentia agora se transformou em gelo. Certamente a verdade que buscava podia ser mais devastadora do que qualquer coisa que pudesse imaginar. O futuro escurecia diante dela, e a celebração parecia um pesadelo. E com um coração acelerado, Ana se deu conta de que salvar na festa poderia significar perder as pessoas que mais amava e a si mesma. Ana estava paralisada. Os homens armados cercavam o tronco e o sentimento de urgência crescia em seu peito. As chamas dançavam, projetando sombras inquietas na praça. O que tinha acontecido com a festa? Com a alegria, silêncio. Algo estava prestes a se romper. Lucas, ao lado dos invasores, não parecia mais seu amigo. Ele olhou para Ana, seus olhos cheios de intensidade. Ana, você não entende. Essa festa tem um segredo que o povo precisa saber. Precisa de um novo começo. Sua voz soava estranha, como se houvesse uma urgência doentia em sua proposta. Ana sentiu o nó na garganta aumentar. O quê? O que ele estava dizendo? Essa não era a voz de Lucas que ela conhecia. A música da sanfona agora soava distorcida, como se fosse uma canção triste, prenunciando um desfecho trágico. Um grito rasgou o ar quando um balão estourou e a confusão na praça aumentou, misturando a festa com o pânico. Os homens começaram a avançar para a fogueira, mas Ana se lançou contra eles. Seu coração pesado, lembrando das histórias da avó. Você não pode fazer isso! Gritou a voz trêmula. A festa é nossa! É a tradição da cidade! A determinação em suas palavras, no entanto, não parecia ter impacto. Um dos homens, um gigante de olhar impiedoso, virou-se para Ana com um sorriso cruel. Tradição? Olhe em volta. Isso é só um espetáculo. O que você não sabe é que a sua avó tinha um plano para isso. E você, Ana, é a chave. As palavras dele ecoaram nela como um também de revelação. O que a avó tinha feito? Que plano é esse? Seu estômago se revirou. Nesse instante, as labaredas da fogueira se elevaram tremulando, como se respondessem ao chamado de algo antigo. Ana olhou para aquele tronco, sentindo que suas marcações pareciam se mover sob os olhares dos presentes. Uma verdade estava prestes a ser revelada e a cidade não estava preparada. Foi então que algo mais aconteceu. Um dos homens, sem aviso, lançou uma tocha diretamente para a fogueira. O fogo explodiu como se fosse uma bomba. Na confusão, os rostos reviraram-se em choque. O calor acometeu Ana como um tapa no rosto, enquanto um grito unido retumbou. O céu escureceu temporariamente e todos se calaram, absorvendo o que acabavam de testemunhar. No centro do inferno de chamas, o tronco emitiu um brilho intenso. Todos os olhares foram direcionados a ele, e Ana viu que as inscrições começaram a brilhar, como se tivessem vida própria. Então, uma forma surgiu do meio da madeira, uma imagem de uma mulher. Era sua avó! A figura pareceu se materializar diante de todos, como uma sombra que se mantinha viva nas memórias. Estou aqui para salvar vocês, mas a verdade tem um preço. A voz da avó ecoou através da praça em um tom sombrio. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? A cidade estava prestes a descobrir um segredo que alteraria tudo. Quem era realmente sua avó? E o que ela havia escondido?
Lucas parecia hesitar, seu olhar agora confuso. Não! Isso não era para acontecer! Ele gritou. Mas era tarde demais. A revelação estava a caminho. E enquanto aquele brilho enchia a praça, Ana percebeu que a verdade e as mentiras entrelaçadas podiam desmoronar não só a festa, mas os laços que ela tinha com todos ao seu redor. Cuidado com o que você deseja, sussurrou a voz da avó, enquanto o ambiente ao redor se tornava um caos. Os invasores estavam apreensivos agora, e o povo da cidade, antes animado, estava em choque. O futuro de todos estava prestes a mudar, mas em meio ao tumulto, Ana se perguntava quem realmente era e o que tudo isso significava para a festa que ela amava. As chamas subiam e com elas a dúvida. A verdade chegava, mas custaria a vida dela e de todos? As vozes da cidade estavam em choque. A imagem da avó de Ana pairava sobre as chamas, como um espírito vagando entre duas realidades. O silêncio, antes repleto de euforia, agora parecia cortar, pesado, profundo. As pessoas observavam, algumas pasmadas, outras aterrorizadas. O calor da fogueira se misturava ao frio na espinha que todos sentiam. O que estava acontecendo? A cidade inteira parecia estar presa a um ponto de virada. Ana sentiu seu coração pulsar na garganta. Lucas, aquele que se tornara um estranho, tinha razão? Sua avó sabia de algo que poderia mudar tudo. Mas, como assim um plano? O que você quer dizer com isso? Gritou, a voz entrecortada pela insegurança. O olhar de Lucas continuava intenso, mas o nervosismo começava a transparecer. Ele hesitou, claramente lutando com suas próprias questões. E então, como um relâmpago em dia ensolarado, o tronco começou a soltar fumaça, formando imagens no ar. Não era apenas a avó, eram rostos, figuras conhecidas. Entre eles, Ana reconheceu a figura de seu próprio pai. Ele se afastava da fogueira, cauteloso, como se tentasse escapar de algo. A expressão dele era de desesperança, uma sombra que a cidade não conhecia. Pai! Ana mal conseguia respirar. Ele fez uma escolha, disse a voz da avó, ecoando em um tom grave. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que ele escolhera? Ana olhou para Lucas, que devorava a cena, os olhos marejados. Ele estava em cima do muro, e a angústia em seu olhar transmitia uma história não contada. No meio do redemoinho de emoções, os homens que sussurravam promessas de mudança começaram a avançar. Não deixaremos que isso aconteça! Um deles gritou, enquanto os olhos da multidão saltavam entre a fogueira e Ana. Um turbilhão de murmúrios invadiu o ar. O que eles querem? Ninguém sabe o que está acontecendo. A confusão reinava e a sensação de urgência aumentava. Todo mundo precisa saber a verdade, gritou Lucas. Sua voz ecoando, tentando buscar apoio, mas ao invés de união, teve uma avalanche de protestos. O povo não estava pronto para escutar. Você está louco, Lucas. Essa festa é tudo o que temos, disse alguém em meio aos gritos abismados. O calor da fogueira parecia perder força, enquanto a tensão se intensificava. E foi nesse instante que ocorreu o impensável. Lucas se virou, furioso, e, como se algo dentro dele tivesse quebrado, revelou o que estava escondido. Ana, eu sou seu irmão. A praça caiu em um silêncio ensurdecedor. A respiração de Ana ficou presa. O quê?
Era impossível. A mente de Ana girava, tentando calcular como ele poderia ser seu irmão. A doença da confusão não parecia ter limites. As certezas desmoronaram como palha sob a tempestade. Lucas, seu amigo, seu porto seguro, sempre esteve ao seu lado. Eu não sabia, até que encontrei o diário. Ele olhou fixamente para ela, olhos cheios de desamparo. Fui levado de você quando éramos crianças. Vocês nunca souberam. A verdade queimava mais do que as chamas. O peso da revelação cairia sobre os dois, mudando tudo. O povo ao redor estava em desespero. O que fazer agora? A história da cidade inteira estava prestes a mudar. Ana percebeu que as chamas não eram só sobre a festa, mas sobre toda a sua vida, toda a sua identidade. E enquanto o calor da fogueira pulsava, a dúvida crescia. Quem eram eles realmente? Que segredos mais estariam escondidos no passado? O futuro pendia à beira do abismo. Ana estava paralisada. Os homens armados cercavam o tronco e o sentimento de urgência aquecia em seu peito. As chamas dançavam, projetando sombras inquietas na praça. O que tinha acontecido com a festa? Com a alegria? Silêncio. Algo estava prestes a se romper. Lucas, aquele que se tornara um estranho, tinha razão. Sua avó sabia de algo que poderia mudar tudo. Mas como assim um plano? O que você quer dizer com isso? Gritou, a voz entrecortada pela insegurança. O olhar de Lucas continuava intenso, mas o nervosismo começava a transparecer. Ele hesitou, claramente lutando com suas próprias questões. E então, como um relâmpago em dia ensolarado, o tronco começou a soltar fumaça, formando imagens no ar. Não era apenas a avó. Eram rostos, figuras conhecidas. Entre eles, Ana reconheceu a figura de seu próprio pai. Ele se afastava da fogueira, cauteloso, como se tentasse escapar de algo. A expressão dele era de desesperança. Uma sombra que a cidade não conhecia. Pai? Ana mal conseguia respirar. Ele fez uma escolha, disse a voz da avó, ecoando em um tom grave. A revelação atingiu como um soco no estômago. O que ele escolhera? Ana olhou para Lucas, que devorava a cena, os olhos marejados. Ele estava em cima do muro, e a angústia em seu olhar transmitia uma história não contada. No meio do redemoinho de emoções, os homens que sussurravam promessas de mudança começaram a avançar. Não deixaremos que isso aconteça! Um deles gritou, enquanto os olhos da multidão saltavam entre a fogueira e Ana. Um turbilhão de murmúrios invadiu o ar. O que eles querem? Ninguém sabe o que está acontecendo. A confusão reinava e a sensação de urgência aumentava. Todo mundo precisa saber a verdade, gritou Lucas, sua voz ecoando, tentando buscar apoio. Mas ao invés de união, teve uma avalanche de protestos. O povo não estava pronto para escutar. Você está louco, Lucas! Essa festa é tudo que temos, disse alguém, em meio aos gritos abismados. O calor da fogueira parecia perder força, enquanto a tensão se intensificava. E foi nesse instante que ocorreu o impensável. Lucas se virou, furioso, e como se algo dentro dele tivesse quebrado. Revelou o que estava escondido. Ana, eu sou seu irmão. A praça caiu em um silêncio ensurdecedor. A respiração de Ana ficou presa. O quê? Era impossível. A mente de Ana girava, tentando calcular
como ele poderia ser seu irmão? A doença da confusão não parecia ter limites. Seus olhos se encheram de lágrimas e tudo pareceu girar. O povo ao redor estava em desespero. O que fazer agora? A história da cidade inteira estava prestes a mudar. A verdade queimava mais do que as chamas. O peso da revelação cairia sobre os dois, mudando tudo. Mas antes que alguém pudesse processar as palavras de Lucas, um estrondo ecoou pela praça. Um dos invasores, com um olhar de fúria, lançou uma tocha diretamente para a fogueira. O fogo explodiu como se fosse uma bomba. Os rostos se viraram em choque. Em meio ao caos, Ana sentiu um puxão nas costas. Uma figura encapuzada surgiu entre a multidão, avançando em direção ao tronco. O manto negro do estranho refletia a luz das chamas. Um som profundo ecoou. É hora da verdade! O homem levantou as mãos e uma onda de energia se rompeu. A fogueira e o tronco brilharam intensamente, iluminando tudo ao redor. Vocês não estão prontos! Gritou, ao mesmo tempo que os rostos na fogueira mudavam, distorcendo-se em expressões de dor e desespero. A figura encapuzada tinha algo familiar. Ana se deu conta, com o coração disparado, que o homem era mais do que um desconhecido. Era o irmão perdido dela, o que a avó falava no diário. A tensão explodiu. Você, o que está fazendo aqui? Lucas gritou, o olhar de raiva misturado com confusão. Eu voltei para acabar com o ciclo, o encapuzado respondeu, seu olhar firme e desafiador. E com um movimento, ele revelou seu rosto. O que Ana viu a paralisou. Era seu pai. O homem que ela achava ter perdido para sempre, agora estava ali, diante dela, com um segredo guardado por tempo demais. Lucas olhou para Ana, impotente. Não pode ser! As palavras não saíam! O que cada um sabia? O que mais estava escondido? As chamas se elevaram, enquanto Ana tentava entender a verdade. A confusão tomou conta, e a ideia de quem era sua família agora se despedaçava em suas mãos. E no meio da fogueira, enquanto todos estavam em pânico, a voz de sua avó ressoou novamente. A escolha que vocês fizerem define não apenas suas vidas, mas todo o futuro da nossa tradição. O que isso significava? O que mais ela não sabia? As revelações estavam apenas começando, e uma dor profunda começou a se instalar, fazendo Ana questionar: até onde você iria? Para saber a verdade sobre sua própria família? O calor da fogueira pulsava como um coração acelerado, e Ana estava paralisada, sua mente atordoada pela revelação de Lucas. Eu sou seu irmão ecoava na cabeça, um lamento que fazia seu coração disparar ainda mais. O que isso significava? A cidade inteira estava em choque e ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções. Lucas parecia atormentado. Seu olhar, antes confiante, agora se enchia de incerteza. A verdade deve ser dita! Gritou a multidão, mas ninguém parecia escutar. Todos estavam hipnotizados. O encapuzado, seu pai, parecia boiar entre as chamas. Uma figura de dor e revelação. Ana agarrou o braço de Lucas com força. Como? Se isso pudesse ancorá-la em alguma verdade. Como isso é possível? Por que você não me contou antes? As palavras saíam entrecortadas. A traição do silêncio o tornando ainda mais doloroso. O rosto dele estava marcado pela luta interna. Eu não sabia como. Fui criado no escuro, Ana.
Sua avó tinha razões. A confusão era palpável. Os homens armados cerceavam o espaço. E o clima de tensão crescia. A tradição deve ser protegida a todo custo, um deles gritou, mirando o tronco, mas a fúria na voz parecia vir mais do que de um simples desejo de preservar a festa. O que haviam escondido? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens se virou, um brilho perigoso nos olhos. Não precisamos disso! Ele ergueu um dispositivo, algo que Ana nunca havia visto antes. Um botão vermelho. A multidão hesitava, mas a verdade começou a despontar em meio ao pânico. Shots e forrós soavam à distância, mas ali o clima era de desastre iminente. O seu pai, a figura que agora tomava forma, não era apenas um desconhecido, mas alguém que talvez carregasse um fardo ainda maior. Foi então que o homem pressionou o botão. Uma onda de luz azul iluminou a praça, rasgando a noite escura, como um relâmpago em um céu sem nuvens. O que estava acontecendo? A energia parecia vibrar e o tronco começou a se contorcer, como se estivesse se transformando diante deles. Não era mais apenas um pedaço de madeira. Era um portal, algo que Ana não conseguia compreender. Em meio ao caos, as distrações virou um novo foco. Uma mulher, desconhecida e envolta em luz, surgiu do tronco. Vou deixar que a verdade flua. A voz dela soou, melodiosa, mas forte. A aparição trouxe uma onda de surrealismo, que desestabilizou as emoções da multidão ainda mais. Uma onda de murmúrios se espalhou. As vozes se entrelaçavam em espanto e incredulidade. Ana ficou paralisada, o olhar fixo naquela figura. Era como se cada uma das lembranças de sua avó dançasse ao redor dela. Minha filha, o passado é uma ponte. Vocês precisam escolher qual lado atravessar. As palavras ressoavam como uma profecia. E foi nesse preciso momento que uma nova figura surgiu. Alguém que Ana nunca esperou ver. Era sua avó, não como uma imagem distante, mas viva, a memória encarnada. Ana, Lucas, vocês têm que decidir. O que está em jogo é mais do que apenas uma festa. É a nossa história. A revelação caiu sobre Ana como um peso. Suas ternas tremiam e já não sabia em quem confiar. Seu pai, seu irmão, sua avó, que segredos eles realmente guardavam? A festa estava se transformando em um campo de batalha entre o passado e o futuro. E Ana sentia que a linha entre o que era real e o que não era começava a se dissolver. O olhar de Lucas buscava apoio no dela, mas o medo nos dois era o mesmo. Dentro dela, o caos se tornava insuportável. Um grito arrepiante cortou a praça. Ana percebeu que o verdadeiro inimigo poderia não ser o grupo armado ou até mesmo a nova revelação. No fundo, era a própria verdade não dita. Algo que poderia desestabilizar tudo que pensava saber. O calor da fogueira, com suas chamas agora dançantes, começava a murchar. Um presságio de que nada seria como antes. O futuro estava em jogo, mas a pergunta mais importante ressoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? E mais importante ainda, quem poderia realmente confiar? O calor da fogueira pulsava como um coração acelerado e Ana estava paralisada. Sua mente atordoada pela revelação de Lucas. Eu sou seu irmão, ecoava em sua cabeça. Um lamento que fazia seu coração disparar ainda mais. O que isso significava? A cidade inteira estava em choque.
e ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções. Lucas parecia atormentado. Seu olhar antes confiante, agora se enchia de incerteza. A verdade deve ser dita, gritou a multidão. Mas ninguém parecia escutar. Todos estavam hipnotizados. O encapuzado, seu pai, parecia boiar entre as chamas, uma figura de dor e revelação. Ana agarrou o braço de Lucas com força, como se isso pudesse ancorá-la em alguma verdade. Como? Isso é possível? Por que você não me contou antes? As palavras saíam entrecortadas, a traição do silêncio tornando ainda mais doloroso. O rosto dele estava marcado pela luta interna. Eu não sabia como. Fui criado no escuro, Ana. Sua avó tinha razões. A confusão é palpável. Os homens armados cerceavam o espaço e o clima de tensão crescia. A tradição deve ser protegida a todo custo. Um deles gritou, mirando o tronco. Mas a fúria na voz parecia vir mais do que de um simples desejo de preservar a festa. O que haviam escondido? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens se virou, um brilho perigoso nos olhos. Não precisamos disso! Ele ergueu um dispositivo, algo que Ana nunca havia visto antes. Um botão vermelho! A multidão hesitava, mas a verdade começou a despontar em meio ao pânico. Shots e forró soavam à distância, mas ali o clima era de desastre iminente. O seu pai, a figura que agora tomava forma, não era apenas um desconhecido, mas alguém que talvez carregasse um fardo ainda maior. Foi então que o homem pressionou o botão. Uma onda de luz azul iluminou a praça, rasgando a noite escura como um relâmpago em um céu sem nuvens. O que estava acontecendo? A energia parecia vibrar e o tronco começou a se contorcer, como se estivesse se transformando diante deles. Não era mais apenas um pedaço de madeira. É um portal, algo que Ana não conseguia compreender. Em meio ao caos, as distrações virou um novo foco. Uma mulher, desconhecida e envolta em luz, surgiu do tronco. Vou deixar que a verdade flua. A voz dela soou, melodiosa, mas forte. A aparição trouxe uma onda de surrealismo que desestabilizou as emoções da multidão ainda mais. Uma onda de murmúrio se espalhou. As vozes se entrelaçavam em espanto e incredulidade. Ana ficou paralisada. O olhar fixo naquela figura. Era como se cada uma das lembranças de sua avó dançasse ao redor dela. Minha filha, o passado é uma ponte. Vocês precisam escolher qual lado atravessar. As palavras ressoavam como uma profecia. E foi nesse preciso momento que uma nova figura surgiu. Alguém que Ana nunca esperou ver. Era sua avó. Não como uma imagem distante, mas viva. A memória encarnada. Ana, Lucas, vocês têm que decidir. O que está em jogo é mais do que apenas uma festa. É a nossa história. A revelação caiu sobre Ana como um peso. Suas pernas tremiam e já não sabia em quem confiar. Seu pai, seu irmão, sua avó. Que segredos eles realmente guardavam? A festa estava se transformando em um campo de batalha entre o passado e o futuro. E Ana sentia que a linha entre o que era real e o que não era começava a se dissolver. O olhar de Lucas buscava apoio no dela, mas o medo nos dois era o mesmo. Então, uma onda estrondosa de energia iluminou a praça. Tudo ao redor parecia girar. A mulher iluminada sussurrou algo ininteligível e, em um segundo, a realidade se distorceu.
O tronco, agora pulsando com um brilho intenso, se desfez em partículas douradas que flutuavam no ar. Ana sentiu-se levitar dentro de sua própria mente. A multidão gritou, um clamor coletivo de espanto, e no centro desta reviravolta, a verdade mais devastadora surgiu. Das partículas, figuras começaram a se formar. Não apenas memórias, mas cenas vívidas. Ana viu vislumbres de sua avó, Lucas e até de seu pai. Mas não eram as mesmas lembranças de sempre. Eram fragmentos de algo obscuro. Um ritual, um sacrifício. Corpos sendo consumidos pelas chamas. Rituais em que vidas foram perdidas para manter a tradição viva. Lucas, agora, tinha o olhar mais profundo que já viu. Ana, isso é tudo verdade! Nossos pais, eles não simplesmente desapareceram. Eles foram sacrificados. A afirmação ressoava na mente de Ana como um eco de terror. O caos na praça se transformou em um pesadelo de verdades não ditas. O povo, horrorizado, começa a entender que aquela festa, que sempre foi uma celebração, estava manchada pelo sangue de quem era querido. Enquanto aqueles que uma vez foram seus amigos olhavam com horror, Ana se virou em direção a Lucas, o choque estampado em seu rosto. O que você quer dizer? Do fundo da praça, o encapuzado, agora revelado como seu pai, gritou: a tradição é um preço a ser pago, e a escolha de vocês determinará quem viverá e quem perecerá de novo. As palavras dele cortaram como uma faca, criando uma fissura entre o que Ana acreditava ser verdade e a cruel realidade que havia sido escondida. Ana estava paralisada, com a compreensão de que a celebração mais alegre de sua vida se transformava em um tribunal das almas perdidas. Os segredos de sua família estavam prestes a culminar em um momento de crise. E enquanto amuletos brilhavam, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para manter uma tradição que pode ter custado vidas? Uma escolha estava prestes a ser feita, e ninguém sabia qual caminho escolher. O calor da fogueira pulsava como um coração acelerado, e Ana estava paralisada, sua mente atordoada pela revelação de Lucas. Seu irmão ecoava em sua cabeça. O que isso significava? A cidade inteira estava em choque, e ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções. Lucas parecia atormentado. Seu olhar, antes confiante, agora se enchia de incerteza. A verdade deve ser dita, gritou a multidão, mas ninguém parecia escutar. Todos estavam hipnotizados. O encapuzado, seu pai, parecia boiar entre as chamas, uma figura de dor e revelação. Ana agarrou o braço de Lucas, com força, como se isso pudesse ancorá-la em alguma verdade. Como isso é possível? Por que você não me contou antes? As palavras saíam entrecortadas, a traição do silêncio o tornando ainda mais doloroso. O rosto dele estava marcado pela luta interna. Eu não sabia como. Fui criado no escuro, Ana. Sua avó tinha razões. A confusão era palpável. Os homens armados cerceavam o espaço, e o clima de tensão crescia. A tradição deve ser protegida a todo custo. Um deles gritou, mirando o tronco, mas a fúria na voz parecia vir mais do que de um simples desejo de preservar a festa. O que haviam escondido? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens se virou, um brilho perigoso nos olhos. Não precisamos disso!
Ele ergueu um dispositivo, algo que Ana nunca havia visto antes. Um botão vermelho. O murmúrio da multidão aumentava, a tensão crescia. O seu pai, a figura que agora tomava forma, não era apenas um desconhecido, mas alguém que talvez carregasse um fardo ainda maior. Foi então que o homem pressionou o botão. Uma onda de luz azul iluminou a praça, rasgando a noite escura, como um relâmpago em um céu sem nuvens. O que estava acontecendo? A energia parecia vibrar, e o tronco começou a se contorcer, como se estivesse se transformando diante deles. Não era mais apenas um pedaço de madeira. Era um portal, algo místico e aterrador. Em meio ao caos, as distrações viraram um novo foco. Uma mulher, desconhecida e envolta em luz, surgiu do tronco. Vou deixar que a verdade flua. A voz dela soou, melodiosa, mas forte. A aparição trouxe uma onda de surrealismo que desestabilizou ainda mais as emoções da multidão. Murmúrios de espanto e incredulidade se espalharam como fogo em palha seca. Ana ficou paralisada, o olhar fixo naquela figura. Era como se cada uma das lembranças de sua avó dançasse ao redor dela. Minha filha, o passado é uma ponte. Vocês precisam escolher qual lado atravessar. As palavras ressoavam como uma profecia. E foi nesse preciso momento que um novo choque a atingiu. Uma terceira figura se destacou entre a multidão. Era a própria avó de Ana, não como uma imagem distante, mas viva, a memória encarnada. Ana, Lucas, vocês têm que decidir. O que está em jogo é mais do que apenas uma festa, é a nossa história. Ana mal podia acreditar. Avó, como você está aqui? O espanto a puxava para o abismo, e o calor do momento se tornava opressivo. Você está morta. Um sussurro coletivo ecoou entre os presentes. As bocas se abriram espantadas. E a avó disse com uma calma impressionante: Eu estou aqui porque trouxe os segredos à tona. O preço da verdade é a vida de quem aguarda. Foi quando uma revelação contínua começou a surgir. Um rugido veio de trás da fogueira, e as sombras se tornaram figuras aterradoras. Sentimentos de culpa e desespero pairando no ar. Então, na mesma fração de segundo, a verdade que destruía se revelou. As chamas começaram a dançar como se fossem serpentes. A mãe de Ana, que todos acreditavam estar morta, surgiu atrás do tronco, agora etérea, mas viva. Você me deixou para isso? Sua mãe virou-se para o pai e Lucas. Como puderam esconder isso da nossa filha? Somos todos parte desse ciclo imortal de sacrifício. Cada ano, uma vida. O pânico tomou conta da praça. Ana queria gritar, mas sua voz se perdeu. O ar estava denso. As verdades se chocavam e se entrelaçavam. Sua história, sua tradição. Tudo se desmoronava diante dela. O que mais não sabia? Todos pareciam envolvidos em um mistério maior. Fomos os escolhidos, mas também as vítimas. Um eco de dor te reverberava na praça. Entre lágrimas, Ana olhou para Lucas, buscando apoio, mas encontrou apenas um reflexo de desespero. E agora? O que vamos fazer? A interrogação pairou no ar, sem resposta. O futuro estava mais escuro do que nunca, e as chamas, ainda furiosas, prometiam limpar tudo o que havia sido construído. Se a verdade era um fardo, então quem estaria disposto a carregá-lo? O que significava a verdadeira alegria da festa se havia tanto sofrimento oculto?
Ela se perguntou até onde você iria para descobrir a verdade sobre sua própria família, enquanto o coração dela se tornava uma tempestade. Ana estava paralisada, com a cabeça girando. A fogueira pulsava como um coração, suas chamas dançando descontroladas, refletindo a confusão no rosto da multidão. Lucas estava a seu lado, o olhar dele cheio de desespero. E agora? O que vamos fazer? Ela perguntou, as palavras saindo urgente. O peso das revelações a deixava sem ar. Mas antes que Lucas pudesse responder, uma onda de luz azul iluminou a praça. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de medo. O que é isso? Uma mulher gritou, enquanto todos olhavam fixamente para o tronco. Ele tremia, quase como se estivesse vivo. Então, algo começou a surgir do centro da fogueira. Uma sombra, um ser formado por chamas. Ana sentiu um frio na espinha. Era uma figura alta, encapuzada, envolta em fogo. Eu sou o guardião das tradições. A voz ecoou, profunda e reverberante. O pavor tomou conta dela. O que ele queria? O que mais estava escondido? Vocês não escapam do ciclo! Gritou a figura, apontando para Ana e Lucas. A verdade deve ser revelada, e os segredos não podem permanecer mais tempo nas sombras. As chamas aumentaram, enquanto ela tentava entender o que aquilo significava. O calor se intensificou, e a multidão começou a se agitar. Despertem! Gritou Lucas, enquanto as pessoas olhavam para o tronco. Então, sem aviso, a figura saltou em direção a Ana. Uma dor intensa atravessou seu corpo, como se as chamas as envolvessem. E, de repente, ela viu. Memórias, flashes passaram por sua mente. Ana viu seu pai. A expressão dele era triste. Ele a abandonou. A festa não era apenas uma celebração, mas um sacrifício. A tradição estava manchada de outros que haviam sofrido. O pânico a envolveu. Ela era parte disso. Como poderia ter ignorado? Quando as visões passaram, o guardião estava mais perto. Você é a chave, Ana. Sem você, a tradição falhará. Todas as vidas dependem do seu poder, o ser declarou. O rosto de Lucas se transformou de confusão para horror. O que você quer dizer com isso? Então, o encapuzado estendeu a mão e, com um movimento rápido, rasgou a atmosfera. O que deveria ser um espetáculo se transformou em um campo de batalha. As chamas agora pareciam como dragões vorazes. A multidão gritou, em pânico, mas Ana não conseguia desviar o olhar. Algo a puxava. Você precisa escolher, Ana! O guardião asfixiou. Mantenha a tradição e pague o preço, ou queime as mentiras e liberte sua alma. O dilema ficou evidente. Uma corrente pulsante fluiu entre ela e Lucas. Ela viu o terror nos olhos dele. Ana, não! Não pode ser verdade! Mas o que mais havia que não soubessem? Enquanto o tempo parecia parar, tudo se desdobrava. E foi nessa confusão que uma explosão de luz branca iluminou-a. Caça! E algo se partiu. Uma revelação devastadora surgiu. O guardião, assim como o tronco, era parte de sua família.
Sou seu ancestro, disse a figura alta, revelando uma face familiar. A mente de Ana girou. Quem é você? Ela perguntou, a voz embargada. As chamas começaram a rugir mais alto, e o barulho da multidão se transformou em gritos de pavor. Eu sou alguém que fez escolhas terríveis para proteger a família e que quer que você faça a mesma. O olhar de Lucas se transformou em choque. O quê? Como isso é possível? A dor dos segredos passou a consumir o ar, envolvendo todos como uma tempestade crescente. O liquidificador da verdade girava descontroladamente. O que significava isso? Era uma luta pelo quê? E o que mais descobriria sobre si mesma? As chamas dançavam, e Ana sentiu um nó na garganta. A sensação de estar em um labirinto aumentava. O que eram essas verdades ocultas? Se aquele erguido diante dela realmente fosse da sua linhagem, e que mais estavam escondendo? O futuro depende de você, Ana. O guardião sussurrou, e o brilho dos olhos dele tinha um peso incrível, um chamado à ação. Todos observavam, paralisados, esperando a resposta dela. O que ela escolheria? E o que isso significaria? A linha entre o que era certo e o que era errado começou a se desvanecer. Enquanto a fogueira pulsava, uma certeza se solidificava. Tudo estava prestes a mudar. Ana estava naquele turbilhão de emoções, olhando para a figura encapuzada na fogueira, o guardião dos segredos familiares. O calor das chamas parecia abraçá-la, mas o frio na sua alma era insuportável. Tudo ao seu redor tremia. A verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, uma escolha que poderia mudar tudo. Você é a chave, Ana! Repetia o guardião, os olhos brilhando intensamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Mantenha a tradição ou queime as mentiras! As palavras ecoavam de maneira aterradora. Um peso se instalou em seu peito, enquanto Lucas olhava para ela, angustiado. Você não pode fazer isso! Ele sussurrou, temor evidente em seu olhar. Todo o passado que conhecia estava prestes a ser jogado em chamas. Os rostos dos moradores, antes animados, agora eram sombrios. Muitos estavam em choque, alguns se afastando lentamente, enquanto outros mergulhavam nas suas memórias. O peso do que eles tinham escondido a paralisou. Como poderia atrair todos? Mas, ao mesmo tempo, não poderia carregar isso sozinha. Ana respirou fundo. O cheiro da fumaça a envolvia, trazendo flashes do que havia descoberto. Vidas perdidas em nome de uma tradição. Não podemos continuar assim, ela declarou, a voz tremendo, mas firme. Precisamos da verdade. É hora de encerrar esse ciclo. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Alguns a apoiavam, outros pareciam incertos. E se você estiver errada? Alguém gritou. Ana se virou, olhos ardendo. Se não fizermos isso, nunca saberemos. O guardião observava, o silêncio pesando no ar como um denso nevoeiro. Lucas se aproximou, segurando a mão de Ana. Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça, ele disse, a determinação de um irmão ressoando em suas palavras. A conexão entre eles era palpável, como um fio invisível. Precisamos lutar pelo que é certo. Então, como se o próprio universo estivesse prestando atenção, as chamas começaram a dançar de forma frenética.
Ana olhou profundamente para o guardião, uma mistura de medo e coragem. Se a tradição exige sangue, queima ela! O grito saiu como um trovão, quebrando o silêncio que imperava na praça. A figura do guardião hesitou, os olhos cheios de conflito. As chamas uivavam e um brilho intenso emitiu do tronco. Ele parecia lutar contra si mesmo. A multidão respirou fundo, segurando a expectativa entre suas mãos. Com um movimento, Ana avançou em direção à fogueira, o calor a envolvendo. E naquele instante, ela viu imagens de seus ancestrais, suas histórias entrelaçadas. A dor, a perda, mas também a esperança. Era o momento de renascer. Nas suas mãos, a tradição poderia se transformar. Eu queimo as mentiras. Quebramos o ciclo! Gritou Ana, seus olhos fixos na figura. E com uma determinação implacável, ela deu um passo à frente e tocou as chamas. A dor a atravessou, mas ao mesmo tempo, uma onda de luz envolveu-a. Praça! O guardião desapareceu em um clarão, e com ele todos os segredos. As chamas se tornaram um espetáculo de cores, dançando por toda a cidade, absorvendo o medo e transformando-o em algo belo. O pânico deu lugar a uma nova esperança. As pessoas começaram a chorar, não mais de medo, mas de libertação. É um novo começo! Alguém gritou. Ana olhou para Lucas e naquele olhar viu quem realmente eram. Não eram apenas filhos de um passado trágico, eram mestres do futuro. E enquanto a festa renascia, Ana sentiu que ao queimar as mentiras, haviam acendido novas vozes, novas tradições, agora construídas em amor e união. O ciclo que parecia interminável havia sido rompido. Um novo ritmo começava e neste cada um encontrava seu lugar. Mas, mesmo entre a alegria, Ana sentia uma inquietação. O que realmente havia custado isso? Corações batendo na mesma pulsação. Era apenas uma chamada para a próxima história. Enquanto olhava para a fogueira, perguntava-se o que mais estava por vir. Ei, você precisa se inscrever agora no canal! Não deixe para depois, ou pode perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like. Seu apoio é muito importante para nós. Deixe seus comentários e teorias sobre esse final tenso. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho fenomenal. Juntos, vamos explorar esse universo incrível.